tudo bem? Meu nome é Carolina Chaves, eu sou neuropsicopedagoga e também psicanalista. Eu tinha hoje uma pauta estabelecida para o nosso vídeo, um local todo organizado, mas eu resolvi de última hora mudar tudo. Comecei a gravar, pausei o vídeo e falei, não quero mais nesse formato, pelo menos não no dia de hoje. Não sei por que motivo, mas foi o que me deu vontade de fazer. E eu vou trazer à tona um assunto que eu acho que é muito pertinente ao que nós temos vivido. E eu acho que vai servir de alívio para muita gente que estiver assistindo. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like. Se você assistiu e não é inscrito e curtiu, se inscreve no canal para que mais pessoas possam alcançar esse canal e, enfim, meu canal seja considerado de qualidade e outras pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação, tudo que é ligado à questão de saúde mental, tudo bem? Vamos lá. Nós temos vivido tempos de muitas incertezas, de angústias, de dificuldade, de instabilidades emocionais, instabilidades financeiras. Então, nós passamos aí por um período longo, né? Estamos passando um período longo de pandemia, de busca por uma resposta a tudo isso que está acontecendo e de sanar, né? De uma forma, através da ciência, enfim, toda essa situação que nós nos deparamos assim, da noite para o dia, literalmente. Mas, e agora nós estamos nos deparando com uma guerra que inevitavelmente atinge, né, novamente o mundo todo. E assim, dá medo, lógico que dá, é uma sensação, não é de desconforto, não é só de aquela descrença, sabe, na humanidade, né, e é uma sensação de o que vai ser de nós, o que eu posso voltar a acreditar, como eu vou me reerguer, e tudo isso, quando se junta a coisas ligadas do nosso subconsciente, que nós não temos, como diz, né, subconsciente, então nós não temos a consciência e muito menos o controle, pode ser um disparador de gatilhos, onde aqueles traumas que foram vividos lá atrás, que você sequer recorda, eles vêm à tona e aí pode desencadear uma depressão, um transtorno mental e uma série de outras questões aí que vão realmente atrapalhar a sua vida e inclusive os pensamentos negativos. A gente pensa que é uma coisa tão à toa, né? A gente pensa só que a depressão em si é o fator mais preocupante, mas não é. Quando a gente é dominado por pensamentos negativos, a vida da gente também para. A vida da gente fica mais restrita com relação às nossas decisões, às nossas ações e motivações. Inclusive, atrapalha o nosso convívio social, porque pensa como é difícil você conviver com uma pessoa que todo o tempo tem um pensamento negativo. Então, por mais que você vá mostrar para ela algo bacana, se ela não estiver com a visão dela, com aquele olhar que você trouxe, ela sempre vai ter uma fala para desestabilizar aquela realidade que você trouxe e transformá-la em algo negativo. Então, é muito complicado, faz com que as pessoas se cansem, desistam de conviver, a pessoa por si também acaba se isolando, porque ela percebe essa falta de interação com as pessoas que estão ao seu redor. Lidar no trabalho com pessoas assim também é muito difícil. Enfim, a sua vivência, né, social fica muito comprometida e prejudicada. Por isso que isso, de forma constante, faz com que a pessoa entre num processo de isolamento e, logicamente, uma série de outros fatores aí também comprometedores e patológicos acabam se estabelecendo na vida daquela pessoa que tem esse tipo de hábito. Aí a gente se pergunta, isso dá para ser mudado? Eu tenho uma resposta para você. Sim, é possível ser mudado. E como que isso acontece?
Imagina o seguinte, você comprou um terreno bem grande e esse terreno, ele tem uma casa centralizada lá no meio dele, bem centralizada mesmo, né? Localizada ali no meio do terreno, e em volta tá cheio de mato. Mas você precisa chegar nessa casa e você não pode ficar passando pelo meio do mato. O que que você faz? Você vai abrir um caminho, você vai abrir uma trilha para que você possa passar por aquela trilha. Ok, tudo bem. Você abriu a trilha e você começa a perceber que, assim, infelizmente, naquela trilha, toda vez que você passa por ela, e é diariamente, várias vezes por dia, inclusive, para você poder entrar e sair da sua casa, ter acesso à rua, comprar alguma coisa e retornar, o tipo de vegetação é repleto de espinhos. Então, toda vez que você passa, você ou é cortado ou ralado, e que aquele tipo de vegetação também, os espinhos ali presentes, quando eles te cortam, eles trazem uma inflamação devido ao componente daquela planta. Então, com o passar do tempo, por mais que você queira se proteger, é inevitável que rasgue uma roupa, que você vai causar uma lesão na sua pele, né? Que não vai desencadear um estresse toda vez que você tenha que passar por aquele lugar, porque você tem que tomar maior cuidado para não se machucar e já sabendo que isso vai acontecer. E só que chega um determinado momento que você fala, ai, quer saber, chega, cansei de me machucar. Eu não vou mais passar por isso. Não é possível que não tenha outro caminho que eu sofra menos. E aí, o que você faz? Você procura mudar o seu campo de visão sobre o seu terreno, para ver se não tem outra forma de abrir um outro caminho, que você também tenha acesso à sua casa, mas que não te traga tantos problemas, que não te traga nenhum malefício, que você consiga ir e vir por aquele caminho diariamente, mas sem te causar um transtorno, um ferimento, uma lesão e as cicatrizes também, né? Que toda vez que isso acontece, você é obrigado a se recuperar. E aí você faz. Bom, vamos supor, imagina comigo, tá? Tô aqui, imaginando uma história. Aí você contrata uma pessoa que tem um drone, a pessoa olha o terreno para você e aí você encontra, sim, uma nova alternativa. Porque sozinho, pelo seu olhar, você não consegue ver, porque o mato tá alto. E você não tem uma visão de cima do terreno, você tem uma visão de frente do terreno. Você tá, né, aqui, a sua casa tá ali, então você vê naquele campo de visão. Quando você olha de cima, e às vezes não pelo seu olhar, mas pelo olhar do outro, do profissional que consegue enxergar de fora e de cima, você percebe que o seu terreno, ele é muito mais amplo do que você poderia imaginar e que, inclusive, ele possui outro tipo de vegetação. E aí sim, você, juntamente com esse profissional, vocês traçam um plano onde você começa a, de novo, abrir uma nova trilha por um caminho onde vai ser muito mais tranquilo, muito mais fácil quando estiver pronto e vai te dar o mesmo acesso à casa, mas de uma forma assim, tranquila, que não vai te trazer nenhum transtorno, que você sim consegue ir e vir inevitavelmente diariamente, mas que isso não seja difícil e traumático para você. E assim, exatamente dessa mesma maneira, é que acontece na vida da gente. Imagina que você, hoje, e você quando eu digo, posso ser eu, qualquer um de nós, tá? Eu falo você só para ficar fácil de entender. Você tem esse hábito, ou eu tenho esse hábito, de reclamar, por quê? Porque eu já sofri muito, porque eu tenho vários traumas, porque me fizeram muitas coisas ruins, eu tive uma infância difícil, eu tive uma decepção muito grande, enfim, a minha visão de vida é muito preta e branca, e aí eu deixo de acreditar, ainda mais diante de tudo que tem acontecido, perdi a fé na humanidade, tá? Então aí tudo pra mim é mais difícil, porque eu tenho medo, sabe? De acreditar de novo, de me desafiar e não ser capaz de cumprir
aquela situação, né? Aquele desafio, ultrapassar e conquistar. Ou talvez seja uma forma de me boicotar também, porque quando eu só reclamo, eu também justifico através da minha reclamação a minha falta de atitude. Então, é uma forma de se boicotar, porque assim, você não quer se arriscar. Então, você prefere perder pela inércia do que tentar e até dar certo, porque assim, se der certo, você tem que ter continuidade na vida. E tem gente que gosta de reclamar, porque também vicia, viu? Reclamar da vida. Você começa por uma coisa aqui, outra ali, dali com um pouco você vê, tá tudo, você só reclama. Por melhor que esteja a sua vida, você só reclama. Então, é um fator complicado, porque o cérebro da gente, ele tem uma questão que ele grava tudo que a gente faz. Então, ele tem um registro, fica tudo ali depositado, tudo registrado. E ele tem, nessa memória, ele tende a sempre te levar aquilo que deixa ele na zona de conforto. Então, assim, se você é uma pessoa que tem vivências felizes, não que a sua vida seja feliz o tempo todo, porque a de ninguém é, mas você teve vivências felizes, momentos felizes no decorrer da sua vida, por exemplo, eu particularmente, eu me lembro de momentos em que eu peguei minha bicicleta, eu adorava dar volta no quarteirão, e a sensação de liberdade que eu tinha quando isso acontecia. É claro que eu lembro de outros episódios, como por exemplo, uma das vezes que eu caí e me ralei inteira. Tá bom, eu lembro e doeu, deixou cicatriz, tenho cicatriz no meu braço até hoje. Mas é muito mais, como é que eu posso dizer? Muito mais, predominante as minhas lembranças boas relacionadas à infância. Então, assim, quando vem um pensamento negativo, como que a gente consegue reverter esse processo? Eu penso assim, se eu quero me desafiar a fazer algo diferente, a dar um passo importante, a fazer uma escolha, a virar a minha chave, sabe, a chave da minha vida, a largar coisas que não me interessam e não tem me feito bem, dar um passo assim, meio que de fé, de loucura, sei lá do que você vai chamar, e mudar a realidade da minha vida fazendo o que eu gosto, estando com pessoas que eu gosto, sendo quem de fato eu sou, agradando ou não, tudo isso, imediatamente a sua mente vai começar a te boicotar. Ela vai dizer para você que você tinha esse hábito, então é o registro que existe. Então ela vai chegar para você e vai dizer: mas será? Será que vai dar certo? Não sei, porque olha, atualmente você vai abrir seu negócio, vai largar um emprego fixo, assim, um salário pequenininho todo mês. Mas é muito arriscado, porque pensa bem, pode não acontecer. E aí você vai viver do quê? E aí não sei o quê. Então assim, já começa a plantar um monte de dúvidas. Mas aí o que acontece? Você tem duas oportunidades, né? Duas possibilidades. Ou você vai para a escolha de, poxa, é mesmo, né? Nossa, é verdade, melhor eu ficar quieto, que o time que tá ganhando não se mexe, é pouco, mas é meu, então deixa assim como tá, porque, não, vai que não dá certo. E fica na sua, e infeliz, e fecha a boquinha e continua reclamando, é claro, né? Quando eu falo fecha a boca, se conforme e continua reclamando da vida, porque você não vai deixar de reclamar. Agora, se vem aquele pensamento e você fala, não, mas até aqui, olha, eu pensei desse jeito e não colhi nada, tá? Do jeito que eu tô infeliz também, eu vou arriscar, porque assim, já tá ruim mesmo, eu vou pra cima, porque assim, se der certo e se acontecer, pode ser que dê, porque eu já passei por tantas coisas na minha vida, né? Já tive tantos momentos bons que, assim, na época eu também achava que talvez não fosse dar, mas no final foi tão bom. Não, eu vou arriscar, entendeu? Então você começa a rebater o pensamento negativo. Então, assim, quando vem o pensamento, será que vai dar certo? Volta e pergunta para si mesmo, mas por que será que não vai dar certo? Baseado em que não daria certo? Eu sou capacitado, ou eu sou capacitada, eu sou uma pessoa inteligente, eu sou isso, entendeu? Então você começa a direcionar o seu pensamento rebatendo. Ou, por exemplo, faleceu alguém da sua família, que
que agora tem sido, infelizmente, né, de um tempo para cá, um número gigantesco de pessoas que passaram por isso, em função de pandemia, agora com a guerra. E aí aquilo, nossa, é devastador, né? E nesse momento, a sensação de vazio, de perda é muito grande, né? E vem automaticamente a sensação negativa, o pensamento negativo, principalmente nos dias que vem, né, após um enterro e tudo mais. A sensação, o buraco, a sensação de perda vai ficando ainda maior. Mas aí o que acontece? Quando que vem aquela tristeza pela falta, ou aquela tristeza, aquela cobrança, aquela autocobrança da sua consciência com relação à sua postura diante do que você poderia ter feito e não fez com aquela pessoa, seja em convivência, seja uma frase que você queria ter dito e não disse, um apoio que você até poderia ter dado e não deu por algum motivo, enfim, né, que vem aquela, sabe, aquela cobrança, aquela situação que te deixa angustiado e, enfim, acaba com você. Pare e pensa nos momentos em que vocês viverão juntos. Vou citar o exemplo do meu pai. O meu pai faleceu, ok. Causou uma enorme tristeza, é um buraco que ninguém fecha. Sim, eu lembro dele constantemente, isso já fazem muitos anos. Mas a saudade não passa, a falta não passa. Mas toda vez que eu me lembro dele, eu me lembro de coisas boas. Eu sinto a saudade, eu sinto a falta, mas a tristeza não se estabelece. Porque ao invés do pensamento triste, eu rebato com uma lembrança feliz. Entende? E é assim. Hoje nós estamos vivendo uma fase economicamente muito difícil no nosso país. E, infelizmente, tendo que restringir uma série de coisas que nós estávamos habituados na nossa vida. Mas, quando eu penso que gostaria de fazer uma coisa e hoje eu não posso fazer, que agora não é possível, eu penso assim, nossa, ainda bem que eu fui para tal lugar em tal época. Foi tão legal, porque olha, hoje eu já não poderia. Mas quando eu fui, valeu a pena. Então, sabe, a gente contrapõe o pensamento negativo com uma vivência positiva. Por isso que é extremamente importante nós vivermos cada dia de uma forma intensa. Não apenas registrarmos, porque olha, fica uma dica. Quando a gente só registra uma fotografia, por exemplo, você vai no show, tem gente que passa o show inteiro com a câmera na mão, se filmando, mostrando que tá no show. Tudo bem, já fiz isso, a gente vai no show, teve um show, gente, tão tiete. Fui lá no show, tal, gritei, me descabelei, show da minha vida, tá bom. Tirei foto, né, tem vídeo meu pagando meu amigo, cantando, tal, gritando, feliz da vida. Que era um sonho pra mim ir no show daquela pessoa. Agora, e o dia que eu realizei show desde que eu era pequena, tá? Eu fui, naquele dia pra mim foi tão significativo, porque eu estava realizando um sonho de uma vida. Desde a infância, eu queria um dia ir no show dessa pessoa. Fui. E foi assim muito, sabe a sensação de que toda a sua vida, o seu empenho, dedicação de estudo, para ter uma condição financeira, para ter um retorno na vida, valeu a pena naquele dia? Que você pôde comprar o ingresso e assistir o show daquela pessoa que você queria tanto? Então, essa foi a minha sensação. Eu vivi aquele momento com todo o meu coração, com toda a minha força. Hoje, eu não posso, né, me dar o luxo de, mesmo porque nem tem show, né, gente? Vamos combinar que estamos vivendo outros tempos. Mas, se houvessem, eu também não poderia gastar o que naquela época eu gastei naquele show, tá? Mas, quando eu me vejo essa sensação de, meu Deus, poxa vida, foi tão legal, será que eu nunca mais? Aí eu penso, vou, porque olha, a vida me surpreendeu com esse presente. Imagina, eu esperei uma vida para ir.
Ah, eu vou ter outras oportunidades tão boa quanto, eu tenho certeza que eu vou ter o direito disso novamente. Não necessariamente nesse show, mas a vida me provou que ela não é estática, que ela tem sempre uma surpresa guardada na manga. E na hora que você menos espera, se você fizer a sua parte, ela vai estar lá te esperando lá na frente com um presente para você. Então, vale a pena acreditar na vida. Então, vamos lá comigo. Toda vez que vier, primeiro, agora você vai viver o seu dia, um dia de cada vez. E da melhor forma possível. Não foca no que você não tem. Imagina um bolo bem redondão, assim, gostoso, bonito, recheado. Ai, qual sabor que você gosta? Pensa, adoro. Eu, por exemplo, bolo de churros. Gente do céu, coisa louca isso. Aí você imagina aquele bolão maravilhoso, tá? Aí você pega do bolo, vem alguém no seu bolo que você tinha guardado e tira uma fatia, um triângulo. Quando você vai pegar o bolo, você fala, ai, eu não acredito, meu. Eu tinha deixado o bolo aqui inteiro para eu poder pôr na mesa na hora do café, pois vi alguém e pegou o pedaço do meu bolo. Ai, que raiva, não era para ter comido. Não, não faça isso. Olha para aquele bolo e fala assim, ai, ainda bem que só comeram um pedaço. Eu tenho um bolo todo para mim, sobrou um tantão para eu pôr na mesa e me acabar de comer bolo de churros. Olha, sobrou todo o resto. Sabe? Então, vamos focar no que a gente tem e não no pedaço que tá faltando? Quando vier a raiva, a sensação da impotência, da dúvida, do trauma, do que você se rebate, tá? Briga mesmo com o seu subconsciente e fala pra ele, escuta aqui, você foi programado sem sabedoria. Daqui pra frente, quem manda em você sou eu. Eu vou escrever minha história agora. Assim, até aqui, ok, tá? Então, minha história assim, the end. Acabou, fim. Agora é uma nova história. E toda vez que vier um pensamento negativo, se pergunte por que aquilo tá vindo à tona. E rebata com uma coisa positiva que você fez. Algo que você conseguiu superar. Um momento em que você se orgulhou de você. E você vai ver que você é muito maior do que o que a sua mente está tentando colocar em você, do que o seu subconsciente está querendo fazer com que você acredite, tá bom? Então, deixo aqui minha mensagem, espero que o vídeo tenha sido muito proveitoso para você. Isso é possível conseguir dentro de um processo terapêutico. Procura ajuda, porque assim, nada como um profissional para trilhar esse caminho, tirar esse monte de mato, e não deixar você trilhar mato de espinho não, porque ninguém merece, tá? A gente vai trilhar esse caminho juntos. E sabe aquelas pedras que passaram pelo seu caminho, que você tropeçou? Então, a gente volta lá, ainda pega elas e constrói um caminho assim, bem bonito, de pedra pro mato nem crescer. Aí, além de tudo, ainda a pedra que te fez tropeçar, ainda lá na frente você usa de decoração, passa todo dia sobre ela e vendo que você superou cada uma delas. E que hoje elas só servem, elas existem porque elas não vão deixar de existir. Aquele trauma não vai deixar de existir, só que nós vamos ressignificar ele juntos. E aí, você vai olhar pra ele e vai falar, ah, vivi, foi, aconteceu. Poxa, decepcionei mesmo a pessoa. Ai, mas ainda bem que eu acordei, porque hoje eu sou outra pessoa, nem faço mais desse jeito, porque nem quero viver esse perfil de pessoa. Então, fulano me decepcionou, ai, me traiu, é verdade, nossa, doeu, né, doeu. Ah, mas poxa, tá vendo, foi aí que eu acordei pra vida e vi que eu mereço uma coisa melhor, eu tenho valor e tudo. Eu tenho certeza que alguém também está me procurando. Ou então, sabe, tudo tem um lado bom. Vamos olhar o bolo por outra perspectiva. Vamos pegar o nosso drone e olhar o nosso terreno e ver por onde a gente pode trilhar um novo caminho. Combinado? Um abraço pra você. Se você gostou, deixa o seu like. Até o próximo tema. Tchau, tchau.